O som do portão se fechando ainda ecoa na minha memória como uma sentença de morte. Foi um golpe seco, final, definitivo. Rodrigo saiu da caminhonete, jogou nossas poucas coisas no chão poeirento e me olhou com um desprezo tão profundo que senti meu coração se partir em 1000 pedaços. Eu tinha 35 anos, 2 filhos agarrados à minha saia e absolutamente nada mais. Nenhum real no bolso, nem esperança no coração. Apenas a certeza de que minha vida tinha acabado naquele exato momento. Aquele lugar era um pesadelo. Um curral gigantesco completamente vazio, cercado por currais em ruínas, e uma terra tão seca que parecia que nunca mais veria vida. O sol caía implacável sobre nossas cabeças, e o calor era tão intenso que dificultava até respirar. Meu filho Gabriel, com apenas 8 anos, segurava minha mão com força, enquanto tentava ser corajoso. Minha pequena Laura, de apenas 5, chorava baixinho, escondendo o rostinho no meu vestido velho e rasgado. Rodrigo me olhou pela última vez, com aqueles olhos que um dia juraram me amar para sempre. Agora só via frieza, crueldade, um vazio assustador. Este lugar é seu agora, disse ele com uma voz gelada que não reconheci. Um curral vazio para uma mulher vazia. Meu avô criava os melhores bois de toda a região aqui, mas depois que ele morreu, tudo foi para o inferno. Dizem que este lugar é amaldiçoado, que nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui. Vamos ver se você consegue provar que eles estão errados. Embora eu duvide muito. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Minha garganta estava fechada pela dor, pelo medo, pela humilhação. Rodrigo, por favor, consegui sussurrar. Não pode nos deixar aqui. Não temos nada. As crianças precisam comer, precisam de um teto, precisam de você. Ele riu. Foi uma risada amarga, sem alegria, carregada de veneno. Vocês não precisam de mim, respondeu. Vocês são um peso morto. 10 anos da minha vida desperdiçados com uma mulher que não sabe fazer nada, que só reclama, que só chora. Encontrei alguém melhor, alguém que realmente vale a pena. Vocês ficam aqui e aprendem a se virar sozinhos. Gabriel soltou minha mão e deu um passo à frente. Sua voz pequena, mas firme, cortou o ar quente. Não fale assim com a minha mãe. Rodrigo nem olhou para ele. Simplesmente deu as costas, subiu na caminhonete e ligou o motor. Antes de partir, ainda gritou pela janela. Tem uma cabana lá atrás, meio caída, mas serve para vocês não morrerem de frio. O poço ainda tem água. É mais do que merecem. E então ele foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha, que nos envolveu completamente. Fiquei ali parada, paralisada, vendo aquela caminhonete desaparecer no horizonte. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. 10 anos de casamento, 10 anos de dedicação, de amor, de sacrifícios. E tudo tinha terminado assim, com ele me jogando fora como lixo em um lugar abandonado e amaldiçoado. Minhas pernas fraquejaram e quase caí, mas Gabriel me segurou. Mãe, precisamos ser fortes, disse ele com lágrimas nos olhos, tentando ser o homem da casa aos 8 anos de idade. Olhei ao meu redor e o desespero tomou conta de mim. Para todos os lados, só via destruição. Os currais estavam caindo aos pedaços, com tábuas podres e pregos enferrujados. As cercas estavam quebradas. O bebedouro no centro do curral estava seco e cheio de terra. Não havia nenhum fio de capim verde, só terra rachada e alguns arbustos secos e espinhosos. E lá, no fundo, quase escondida entre árvores mortas, estava a tal cabana que Rodrigo tinha mencionado. Carregamos nossas coisas até lá. Não era muito, apenas algumas sacolas de roupas velhas, 2 mantas finas, uma caixa com panelas amassadas e um colchão manchado. Era tudo o que tínhamos no mundo. O caminho até a cabana pareceu eterno. Gabriel tentava carregar a caixa de panelas, que pesava quase tanto quanto ele. Laura tropeçava a cada passo, cansada e assustada. E eu carregava o resto, sentindo cada passo
como uma eternidade de sofrimento. Quando finalmente chegamos à cabana, meu coração afundou ainda mais. A porta estava inchada pela umidade, e tivemos que empurrar os 3 juntos para conseguir abrir. O interior era escuro e cheirava a mofo, a fezes de ratos, a abandono. Havia apenas um cômodo. O chão de terra batida estava coberto de lixo e teias de aranha. Em um canto, havia um fogão de barro rachado. Contra a parede, os restos do que um dia foi uma cama de madeira, agora apenas tábuas podres comidas por cupins. Um rato atravessou, correndo, fazendo Laura gritar de susto. "Aqui não podemos viver", disse Gabriel, olhando para mim com olhos suplicantes. "Mãe, por favor, vamos para outro lugar. Qualquer lugar." Mas eu sabia a verdade. Não tínhamos outro lugar. Não tínhamos família. Meus pais tinham morrido 3 anos antes, em um acidente. Não tinha irmãos. Não tinha ninguém. Este curral, amaldiçoado, era agora nosso lar. Quiséssemos ou não. Me ajoelhei no chão sujo e abracei meus 2 filhos, com toda a força que ainda me restava. Queria dizer que tudo ficaria bem. Queria mentir e dar esperança. Mas as palavras não saíam, apenas torei. Chorei pela vida que tínhamos perdido, pelo futuro que parecia impossível, pela crueldade do homem que um dia prometia amar para sempre. "Vamos limpar este lugar", consegui dizer finalmente, minha voz quebrada e fraca. Amanhã será melhor, mas nem eu acreditava nisso. Aquela primeira noite foi a mais longa da minha vida. Não tínhamos lenha para fazer fogo. Não tínhamos velas, nem lanternas. A escuridão era total, absoluta, sufocante. Cobri meus filhos com as mantas finas e os abracei tentando dar calor com meu próprio corpo. Gabriel e Laura finalmente dormiram exaustos de tanto chorar. Mas eu fiquei acordada, com os olhos abertos na escuridão, ouvindo os sons estranhos da noite. O vento assobiando entre as tábuas soltas dos currais, o pio de uma coruja ao longe, os rangidos misteriosos da cabana velha. As palavras de Rodrigo ecoavam na minha mente como uma maldição. Mulher vazia. Lugar amaldiçoado. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui. Eu acreditei nessas palavras, naquele momento. Acreditei que ele estava certo, que eu realmente era inútil, que morreríamos naquele lugar esquecido por Deus. Mas então, em algum momento profundo daquela noite horrível, algo mudou dentro de mim. Não foi esperança exatamente. Foi algo mais primitivo, mais feroz. Foi raiva. Raiva do homem que me destruiu. Raiva do destino que me trouxe aqui. Raiva da ideia de desistir e dar a Rodrigo a satisfação de estar certo. Olhei para a janela quebrada e vi as estrelas brilhando no céu escuro. Milhões de pontos de luz na imensidão negra. E tomei uma decisão ali, naquela noite, naquele momento de desespero total. Não iria desistir. Não daria a ele essa vitória. De alguma forma, de algum jeito, sobreviveria. E mais que isso, prosperaria. Provaria que ele estava errado em tudo. O primeiro raio de sol entrando pela janela quebrada me acordou. Tinha dormido talvez 2 horas, mas meu corpo estava tenso, alerta. Saí da cabana, deixando as crianças dormindo. A luz da manhã pintava o curral de tons dourados, mas nem mesmo essa beleza conseguia esconder a devastação. Tudo parecia pior à luz do dia. Os currais não eram apenas velhos. Estavam à beira do colapso total. As cercas eram tão podres que eu poderia derrubá-las com um empurrão. E o curral imenso, talvez 2 hectares inteiras, estava completamente vazio. Apenas terra seca, pedras e alguns arbustos espinhosos. Meu estômago roncou, lembrando que não comíamos nada substancial desde o dia anterior. Vasculhei minha bolsa e encontrei os biscoitos velhos que me restavam. 4 biscoitos para 3 pessoas. Teria que fazer durar até encontrar algo mais. Água, murmurei. Primeiro, precisamos de água. Rodrigo tinha mencionado um poço. Comecei a explorar o terreno, contornando a cabana. Atrás das árvores secas, encontrei o que procurava. Um poço circular de pedra coberto com uma tampa de madeira meio podre. Com esforço, consegui tirá-la. Lá dentro, a vários metros de profundidade, brilhava o reflexo da água. Mas como tirar? Não havia balde,
Não havia corda. Vasculhei cada canto dos currais em ruínas, procurando alguma coisa que pudesse usar. Em um dos currais encontrei uma lata grande, que um dia conteve óleo. Estava suja, mas era hermética. Agora precisava de corda. Revirei cada canto e finalmente encontrei pedaços de corda velha, desfiada pelo tempo e pelos ratos. Com paciência infinita amarrei os pedaços uns nos outros, testando cada nó para garantir que aguentaria. Amarrei a lata na corda e desci até o poço. Ouvi o barulho quando tocou a água. Enchi a lata e comecei a puxar. Meus braços tremiam pelo esforço. A lata pesava muito mais do que esperava. No meio do caminho quase soltei, mas apertei os dentes e continuei puxando. Quando finalmente consegui tirá-la, minhas mãos estavam em carne viva e meus ombros doíam terrivelmente. A água estava turva, com sedimentos no fundo, mas era água. Levei até a cabana onde Gabriel e Laura já tinham acordado. Os olhos das crianças se iluminaram ao me ver. "Podemos beber, mãe?" perguntou Laura com a voz rouca de sede. "Sim, meu amor, mas devagar. Precisamos fazer durar." Dei de beber nas minhas mãos em concha. A água tinha gosto de terra, mas era a coisa mais deliciosa que tínhamos provado em horas. Tomamos café da manhã, com um biscoito cada um. Gabriel olhou sua ração com olhos famintos, mas não reclamou. "Mãe, o que vamos fazer hoje?" perguntou com a seriedade de alguém muito mais velho. "Vamos limpar este lugar", disse com mais confiança do que sentia. "E vamos procurar comida." Passamos a manhã varrendo a cabana com um galho de árvore que usei como vassoura. Tiramos o lixo, as teias de aranha, os excrementos secos de roedores. Laura, apesar da pouca idade, ajudava carregando pedrinhas que usamos para tapar os buracos maiores nas paredes. Gabriel trabalhava sem parar, imitando cada movimento meu, tentando ser forte para a irmãzinha. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, decidi explorar além do curral. "Fiquem aqui", disse às crianças. Não saíam da cabana. "Vai procurar comida?" perguntou Gabriel. "Vou tentar." Caminhei pelo terreno, se afastando do curral. A terra era seca e rachada, mas depois de caminhar uns 20 minutos, encontrei algo inesperado. Um riacho. Era apenas um fio de água que corria preguiçosamente entre pedras, mas era água fresca e corrente. Me ajoelhei e bebi até me saciar. Segui o curso do riacho com os olhos e vi que mais à frente havia algumas plantas verdes. Me aproximei e reconheci beldroega silvestre, a mesma erva comestível que minha avó me ensinou a identificar quando eu era criança. Não era muito, mas era comida. Arranquei tudo que consegui carregar e envolvi na minha saia. De volta à cabana, vi algo que me fez parar. Perto de um dos currais, meio escondido por arbustos, havia um volume grande coberto com uma lona velha. Me aproximei com cautela e levantei a lona. Embaixo havia ferramentas enferrujadas, uma picareta, uma pá, um machado com um cabo rachado, um facão sem fio. Eram ferramentas velhas e negligenciadas, mas eram ferramentas. "Obrigada", sussurrei para o céu, embora não soubesse a quem ou a que estava agradecendo. Aquela noite comemos beldroega cozida na água do poço, preparada na única panela que tínhamos sobre um fogo que consegui acender depois de 1 hora de tentativas. Não havia sal, não havia óleo, apenas ervas verdes em água quente. Mas para 3 pessoas que não tinham comido nada substancial em mais de um dia, tinha gosto de glória. "Está gostoso, mãe", mentiu Laura, embora seus olhinhos se enchessem de lágrimas enquanto engolia a comida sem sabor. "Amanhã será melhor", prometi. "Pouco a pouco tudo vai melhorar." Os dias seguintes estabeleceram uma rotina brutal, mas necessária. Eu me levantava antes do amanhecer e caminhava até o riacho para coletar beldroega, agrião e qualquer planta comestível que encontrasse. Gabriel me acompanhava, aprendendo a identificar o que era comestível e o que não era. Laura ficava na cabana cuidando do fogo, que agora mantínhamos aceso constantemente. Com um machado encontrado, comecei a cortar as árvores secas para a lenha. O trabalho era exaustivo. Minhas mãos
que nunca tinham feito trabalho pesado. Entramsei de bolhas que estouravam e sangravam. Mas continuei trabalhando. Cada árvore que cortava era uma pequena vitória. Uma tarde, enquanto cortava lenha perto do caminho que levava ao curral, ouvi o barulho de um carro velho se aproximando. Meu primeiro instinto foi me esconder, levar as crianças para dentro, mas fiquei parada, o machado nas mãos, vendo um caminhão velho parar na frente do portão. Do veículo desceu um homem idoso de uns 70 anos, com chapéu de palha e rosto curtido pelo sol. "Boa tarde", cumprimentou com voz amável. "Meu nome é seu Teodoro Mendes. Tenho um sítio uns 5 quilômetros daqui." Fiquei em silêncio, desconfiada. O homem notou minha atenção e levantou as mãos, em sinal de paz. "Desculpe vir assim, sem avisar. É que há semanas vejo fumaça saindo deste curral. Todo mundo na cidade sabe que este lugar está abandonado há 10 anos. A curiosidade venceu. Moro aqui agora", disse com voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. Seu Teodoro assentiu lentamente. Seus olhos sábios percorreram a cena. A mulher magra, com roupas sujas e mãos ensanguentadas. As crianças que espiavam timidamente pela porta da cabana. A pilha de lenha recém-cortada. "Ouvi histórias na cidade", disse com cuidado, "sobre Rodrigo Salazar e sua nova vida. Lamento muito pelo que aconteceu com a senhora." Apertei a mandíbula. "Não preciso de pena." "Não é pena", respondeu ele com um sorriso gentil. "É respeito. Vejo que é uma mulher de coragem. Não é qualquer um que sobrevive aqui." Ele se aproximou do caminhão e tirou uma sacola. "Trouxe algumas coisas: feijão, arroz, um pouco de carne seca, sal, para a senhora e suas crianças." Senti que as lágrimas ameaçavam sair, mas as contive. "Não posso pagar. Não tô cobrando. No campo nos ajudamos ou morremos todos. Assim é simples." Aceitei a sacola com mãos tremendo. Era mais comida do que tínhamos visto em dias. "Obrigada", sussurrei. Seu Teodoro apontou para o curral vazio. "Este lugar foi muito próspero no seu tempo. Seu Jacinto, o avô de Rodrigo, criava bois de lide, os melhores da região. Mas depois da morte dele tudo foi para o inferno. A seca, as doenças, a má sorte." "O senhor acredita na maldição?" perguntei, lembrando das palavras de Rodrigo. O velho fazendeiro riu. "Não acredito em maldições, senhora. Acredito em descuido e abandono. Este lugar não está amaldiçoado, só está esquecido. Com trabalho e dedicação, qualquer terra pode voltar a dar frutos." Essas palavras cravaram no meu coração, como sementes de esperança. "Não sei nada sobre bois", admiti. "Não sei nada sobre criação." "Ninguém nasce sabendo", respondeu seu Teodoro. "Mas se aprende. E a senhora tem algo que não se pode ensinar. Tem necessidade. A necessidade faz milagres." Antes de ir, me deu um último conselho. "Na cidade, a 20 quilômetros daqui por aquele caminho, tem uma feira todo sábado. Se conseguir fazer algo para vender lá, encontrará clientes. E procure Dona Lúcia, a da mercearia. É boa mulher e sempre está disposta a ajudar." Quando o caminhão se afastou, fiquei olhando a sacola de comida nas minhas mãos. Aquela noite cenamos feijão com arroz, que seu Teodoro também tinha trazido. O sabor do sal, do feijão cozido, da comida de verdade, fez os 3 chorarem de pura felicidade. "Tem gente boa no mundo", disse Gabriel com a boca cheia. "Nem todos são como o papai." Abracei meus filhos. "Tem razão, meu amor. E vamos encontrar uma forma de devolver a bondade ao mundo." No dia seguinte, tomei uma decisão importante. Caminhei os 20 quilômetros até a cidade com Laura no colo parte do caminho e Gabriel agarrado à minha mão. A viagem foi exaustiva. 3 horas sob o sol implacável. Mas finalmente chegamos. A cidade era pequena, empoeirada, com casas de adobe e ruas sem asfalto. Na praça principal havia um punhado de barracas, onde alguns vendedores ofereciam verduras, roupas usadas e ferramentas. Encontrei a mercearia que seu Teodoro tinha mencionado. Dona Lúcia era uma mulher robusta de uns 50 anos, com olhos gentis, atrás de óculos grossos. "Em que posso ajudar, minha filha?" perguntou quando entrei, timidamente. Seu Teodoro Mendes
Me disse para falar com a senhora. Preciso de trabalho. Dona Lúcia me estudou por um momento. Você é a mulher do curral do Salazar. Me tenci. Era esposa dele. Já não sou mais. Dona Lúcia assentiu com compreensão. Notícias voam em cidades pequenas. O que sabe fazer? O que for necessário? Respondi com firmeza. Posso limpar, carregar, organizar. Sou boa com contas e aprendo rápido. Não tenho trabalho fixo para oferecer, disse Dona Lúcia pensativa. Mas aos sábados, a feira fica pesada. Se me ajudar nesse dia, posso pagar R$ 50 e dou comida para levar. R$ 50. Era uma miséria, mas era dinheiro. Era um come. O aceito. Bem, venha no próximo sábado cedo, 6 da manhã. Assenti. 3 horas de caminhada de ida, 3 de volta. Mais um dia inteiro de trabalho. Significava sair na sexta-noite e dormir em algum lugar da cidade para estar pronta no sábado. Mas faria. Antes de ir, juntei coragem para fazer uma pergunta. Dona Lúcia, a senhora compra lenha? Claro, sempre preciso de lenha para os clientes. Por quê? Tenho muitas árvores secas no curral. Poderia cortá-las e trazer lenha. Dona Lúcia me olhou com um renovado interesse. Sabe cortar lenha? Tô aprendendo. A mulher sorriu. Gosto da sua atitude, moça. Me traga lenha bem cortada e seca. E pago R$ 15 por fardo. Mas tem que ser lenha de qualidade, viu? Nada de galhos verdes ou podres. Senti o coração bater mais rápido. R$ 15 por fardo. Se conseguisse fazer um fardo por dia, seriam R$ 105 por semana. Era mais dinheiro do que tinha tido em toda a minha vida. O caminho de volta pareceu mais curto, embora meus pés sangrassem dentro dos sapatos gastos. Tinha um plano. Tinha esperança. Durante as semanas seguintes, trabalhei como nunca tinha trabalhado na vida. Me levantava antes do amanhecer e cortava árvores até a luz ir. Gabriel me ajudava, aprendendo a usar o facão para cortar os galhos mais finos. Laura recolhia a lenha cortada e empilhava para secar ao sol. O primeiro fardo que consegui fazer foi um desastre. Os pedaços estavam desiguais, alguns muito grandes, outros muito pequenos. Mas carreguei nas costas e caminhei às 3 horas até a cidade. Dona Lúcia examinou a lenha com olho crítico. Está mal cortada, disse sem rodeios. Mas vejo o esforço. Te dou R$ 10 por este fardo e te ensino como deve ser. Me mostrou o tamanho exato que precisava. Pedaços de 30 centímetros de comprimento, da grossura de um braço. Nada maior, nada menor. Fácil de empilhar, fácil de queimar. Aprendi. O segundo fardo foi melhor. O terceiro já estava quase perfeito. No final do primeiro mês, estava levando 2 fardos por semana e ganhando R$ 30. Somado aos R$ 50 do sábado, eram R$ 80 semanais, 320 por mês. Com esse dinheiro comprava o básico: arroz, feijão, sal, óleo, açúcar. Às vezes podia me permitir um pouco de carne ou frango. As crianças estavam comendo melhor. Tinham roupas mais quentes, que Dona Lúcia conseguia de segunda mão. A cabana tinha um teto parcialmente reparado com telhas, que comprei pouco a pouco. Mas o mais importante era que eu estava mudando. Minhas mãos já não sangravam. Estavam cobertas de calos duros. Meus braços estavam mais fortes de carregar lenha. Minhas costas já não doíam tanto. Minha mente estava mais clara, mais focada. Uma noite, enquanto comíamos feijão com arroz junto ao fogo, Gabriel me olhou com admiração. Mãe, você é a pessoa mais forte que conheço. Sorri e acariciei o cabelo do meu filho. Não, meu amor. Somos fortes juntos. Isso estamos conquistando nós 3. Seu Teodoro continuava nos visitando a cada 2 semanas. Sempre com alguma desculpa. Um saco de milho que sobrou, alguns cobertores que sua esposa não usava mais, ferramentas velhas que encontrou no depósito. Mas eu sabia que era sua forma de ajudar, sem ferir meu orgulho. Uma tarde, seu Teodoro chegou com uma proposta diferente. Marina, tenho pensado em algo. Esse curral seu está vazio. Já pensou em colocar animais? Não tenho dinheiro para comprar gado.
respondi. Mal me alcança para comer. Não tô falando de comprar, disse o velho sorrindo. Estou falando de criar. Tenho uma cabra que está para parir. É velha. Provavelmente este seja seu último filhote. Te empresto ela. Você cuida, dá pasto e água. Quando o filhote nascer, você cria, vende e dividimos o lucro. Metade, metade. Olhei para ele incrédula. Por que faria isso por mim? Porque quando eu era jovem, e estava no meu pior momento, alguém fez o mesmo por mim. É hora de devolver o favor. Além disso, acrescentou piscando um olho. Este curral precisa de vida. Animais são vida. 3 dias depois, seu Teodoro chegou com uma cabra marrom, chamada Canela. Era velha assim, com a pele solta e os ossos marcados, mas seus olhos eram brilhantes e gentis. Gabriel e Laura estavam fascinados. Nunca tinham estado tão perto de um animal tão grande. Ela precisa de pasto e água, explicou seu Teodoro. O riacho que você encontrou servirá para a água. Para o pasto terá que cortar capim, onde encontrar, e trazer para ela. É trabalho duro, mas sei que pode fazer. Assenti. Vou fazer, e fiz. Cada tarde, depois de cortar lenha, caminhava até o riacho e as áreas verdes próximas para cortar capim fresco com um facão. Enchia sacos e os arrastava de volta ao curral. Canela comia com apetite, e eu podia jurar que a cabra me olhava com gratidão. 2 semanas depois, uma madrugada, acordei com um som de Canela balindo de uma forma estranha. Saí correndo da cabana e vi a cabra no centro do curral, deitada, com contrações evidentes. Está parindo, gritei. Gabriel e Laura saíram também com os olhos arregalados de emoção e medo. Eu não sabia nada sobre partos de cabras, mas confiei no meu instinto. Me ajoelhei junto à Canela, falando suavemente, acariciando seu pescoço. Vamos lá, linda, você consegue. Calma. O parto durou 2 horas. Quando finalmente o filhote saiu, escorregadio e tremendo, chorei de pura emoção. Era um machinho, completamente preto, com olhos enormes e assustados. É lindo, sussurrou Laura se aproximando com cautela. Canela começou a lamber sua cria, limpando-o, dando calor. O filhote tentou se levantar várias vezes, cambaleando sobre suas patas fracas, até que finalmente conseguiu. Se aproximou de sua mãe e começou a mamar. Me sentei no chão exausta, mas feliz. Olhei o curral que 2 meses atrás estava completamente vazio e agora tinha vida. Uma cabra e seu filhote. Não era muito, mas era um começo. Como vamos chamá-lo? Perguntou Gabriel. Pensei por um momento. Milagre, disse finalmente. Porque isso é o que é. Um milagre. Seu Teodoro, quando veio 2 dias depois e viu o filhote saudável e forte, sorriu de orelha a orelha. Eu sabia que você conseguiria. Este cabritinho vai valer bom dinheiro em 6 meses. Vai ver. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nunca imaginei possíveis. O filhote milagre crescia forte e saudável, convertendo-se no orgulho do pequeno curral. Mas mais importante ainda, minha reputação começava a se espalhar pela região. Dona Lúcia, impressionada pela constância e qualidade do meu trabalho, começou a me recomendar a outros comerciantes. Aquela moça do curral do Salazar é trabalhadora como nenhuma, dizia. Se precisam de algo, ela consegue. Um sábado de manhã, enquanto arrumava as mercadorias na loja, chegou um homem corpulento com bigode espesso. Se apresentou como seu Rutílio, dono de um açougue na cidade vizinha. Me disse Dona Lúcia que você tem um cabrito para vender, disse sem rodeios. Senti uma pontada no peito. Milagre tinha 4 meses e tinha chegado o momento de vendê-lo, tal como tinha acordado com seu Teodoro. Mas tinha me apegado ao animal. Gabriel o escovava todas as tardes e Laura lhe cantava canções. Sim, senhor. É um cabrito preto, bem alimentado e saudável. Quanto pede? Tinha feito minhas contas. Um cabrito dessa idade e qualidade valia entre 3.000 e 4.000 reais no mercado. 3.500, disse com voz firme, embora o coração batesse descontrolado. Seu Rutílio,
Examinou suas unhas com desinteresse. Te dou 2.500. É o que vale. Com todo respeito, seu Rutílio. Meu cabrito vale o que pedi. Está bem cuidado, vacinado e alimentado, com pasto fresco. Se não lhe interessa esse preço, há outros compradores. Era um blefe. Não conhecia outros compradores, mas tinha aprendido que mostrar fraqueza era perder. O homem me olhou com renovado interesse. Tem coragem, moço. Deixe-me vê-lo primeiro. Cê está como... Diz pago os 3.500. No dia seguinte, seu Rutílio chegou ao curral com seu Teodoro. Examinaram o milagre durante meia hora, revisando seus dentes, suas patas, seu pelo. O cabrito, acostumado aos humanos, se deixou tocar sem problemas. É bom animal, admitiu seu Rutílio. Finalmente, trato feito. 3.500 reais. Senti que as pernas tremiam quando o homem contou as notas na minha mão. Nunca em minha vida tinha tido tanto dinheiro junto. 1.750 reais para mim, a mesma quantidade para seu Teodoro. Gabriel chorou quando levaram o milagre. Laura se escondeu na cabana, recusando-se a ver como o cabrito subia no caminhão. Mas os reuni aquela noite. Expliquei com paciência. Milagre nos deu algo mais importante que companhia. Nos deu uma oportunidade. Com este dinheiro podemos comprar mais animais, fazer crescer o negócio. Algum dia teremos todo um curral cheio de vida. Não gostariam disso? Gabriel secou as lágrimas. Podemos ter mais cabritos? Não só cabritos, cabras, cavalos, tudo o que este curral possa sustentar. Com os 1.750 reais em mãos, elaborei um plano cuidadoso. Investi 1.000 reais em comprar 3 cabras prenhas de uma família que estava se mudando para a cidade. As cabras eram animais resistentes, fáceis de criar, e suas crias se vendiam bem. Os 500 reais restantes guardei como fundo de emergência. As cabras chegaram uma semana depois. Uma era branca com manchas pretas, que chamamos Neve. Outra era completamente marrom, Canela 2 em homenagem à cabra de seu Teodoro. A terceira era cinza, pequena mas forte. E Laura insistiu em chamar a princesa. Criar cabras resultou ser mais fácil que cuidar de Canela. Comiam quase qualquer coisa, ervas, arbustos, até os galhos das árvores secas que eu já não precisava para a lenha. Além disso, produziam leite. Eu nunca tinha ordenhado um animal na vida, mas seu Teodoro me ensinou. As primeiras vezes, foi um desastre. As cabras chutavam o balde, e eu conseguia apenas algumas gotas. Mas com paciência aprendi o ritmo, a pressão correta, a maneira de acalmar os animais. Logo estava produzindo 2 litros de leite de cabra por dia, mais do que precisávamos. Dona Lúcia me sugeriu vender o leite na feira. Leite de cabra é muito procurado. As mães compram para as crianças com problemas de estômago. Posso te dar 20 reais por litro. 20 reais por litro, 2 litros diários. Eram 40 reais por dia, 280 por semana, mais de 1.000 por mês. Somado ao meu trabalho na loja e a venda ocasional de lenha, estava ganhando quase 2.000 reais mensais. Pela primeira vez desde que cheguei ao curral, tinha uma renda estável. Pude comprar roupa nova para as crianças, não de segunda mão, mas nova de verdade. Reparei completamente o teto da cabana, com telhas novas. Comprei um colchão decente, pratos, panelas, uma lâmpada a gás para as noites. Mas não me conformava. Cada real que ganhava, reinvestia. Comprei mais cabras, depois galinhas poedeiras. As galinhas eram um negócio brilhante. Comiam restos e milho barato, e produziam ovos que se vendiam bem. Gabriel, com 9 anos completos, tinha se convertido em minha mão direita. Todas as manhãs recolhia os ovos, alimentava as galinhas e ajudava a ordenhar as cabras. Laura, agora com 6 anos, se encarregava de recolher capim fresco e água do riacho. Uma tarde de sábado, enquanto vendia leite e ovos na feira, se aproximou uma mulher elegante, de uns 40 anos. Vestia roupa cara e carregava uma bolsa de marca. Contrastava notavelmente com os demais compradores. É você a senhora do curral? Perguntou com curiosidade genuína. Sim, senhora. Em que posso ajudá-la? Me chamo
Patrícia Sandoval. Sou dona de uma pequena empresa de produtos lácteos artesanais. Provei seu leite de cabra e é excelente. Já pensou em fazer queijos? Pisquei. Não, senhora. Não sei fazer queijo. É uma pena. O queijo de cabra artesanal se vende muito bem na cidade. Tenho clientes que pagariam até R$ 80 por um queijo de meio quilo. R$ 80 por queijo. Com 2 litros de leite podia fazer um queijo. Isso significava 4 vezes mais lucro que vendendo o leite diretamente. A senhora poderia me ensinar? Perguntei, minha mente já calculando possibilidades. Poderia, mas meu tempo é valioso. Teria que me pagar pelas lições. Quanto? R$ 500. Por uma semana de capacitação intensiva. 5 dias, 3 horas diárias. Fiz contas mentais. R$ 500 era muito dinheiro. Quase um mês de lucros do leite. Mas, se aprendesse a fazer queijo, poderia multiplicar meus ingressos por 4. Aceito. A capacitação foi exaustiva. Patrícia era uma professora exigente que não tolerava erros. Me ensinou a aquecer o leite na temperatura exata, a agregar o coalho no momento preciso, a cortar a coalhada do tamanho correto, a prensar o queijo com o peso adequado, a salgar e curar. As primeiras tentativas foram desastres. O queijo ficava muito duro ou muito mole, muito salgado ou insosso. Mas pouco a pouco, fui dominando a arte. No final da semana estava produzindo queijos redondos e perfeitos, que Patrícia aprovou com um assentimento satisfeito. Tem talento, admitiu. E o mais importante, tem dedicação. Isso não se pode ensinar. Com meu novo conhecimento, transformei meu negócio. Comecei a produzir 10 queijos por semana, vendendo a R$ 50 cada na feira. R$ 500 semanais, 2.000 por mês. Os habitantes da cidade começaram a falar de mim. A mulher do curral está fazendo milagres, diziam. Viram como chegou a 6 meses destruída, sem nada? E agora olhem para ela. Mas nem tudo eram flores. Uma manhã acordei e descobri que 3 de minhas galinhas tinham desaparecido. As penas espalhadas pelo curral contavam a história. Coiotes. Precisava proteger melhor meus animais. Com parte de meus lucros, comprei arame farpado e postes de madeira. Durante 2 semanas trabalhei do nascer ao pôr do sol, construindo cercas mais fortes ao redor dos galinheiros. Seu Teodoro veio me ajudar, ensinando a esticar o arame corretamente e cravar os postes na profundidade adequada. Está fazendo este lugar voltar a viver, me disse o ancião com orgulho. Seu Jacinto estaria orgulhoso se visse você. A menção do avô de Rodrigo trouxe lembranças amargas, mas as afastei. Já não tinha tempo para rancor. Estava ocupada demais, construindo meu futuro. Com os currais mais seguros, me atrevi a dar o próximo passo. Comprei leitõezinhos de engorda por R$ 300 cada. Os porcos cresciam rápido e se vendiam por bom dinheiro. Em 4 meses, estariam prontos para a venda. O curral já não se parecia em nada com o cemitério de animais que tinha sido. Agora havia vida por todas as partes. Cabras pulando entre os currais reparados, galinhas cacarejando em seus novos currais, porcos grunhindo satisfeitos em seu chiqueiro improvisado. E eu também não me parecia com a mulher quebrada que tinha chegado 8 meses atrás. Meu corpo estava forte, meus braços musculosos de tanto trabalho. Minha pele estava bronzeada pelo sol, meu cabelo mais curto, porque era mais prático. Mas o mais notável era meu olhar. Já não havia desespero em meus olhos, só determinação e uma centelha de orgulho. As crianças também tinham florescido. Gabriel tinha crescido vários centímetros. Seus ombros se alargavam com o trabalho. Falava com confiança e me ajudava a tomar decisões sobre o negócio. Laura tinha perdido o medo constante que a tinha caracterizado no início. Agora cantava enquanto trabalhava e sonhava com ter um cavalo algum dia. Uma tarde, enquanto contava os lucros do dia, me dei conta de que tinha economizado R$ 5.000. R$ 5.000 em 8 meses. Era uma fortuna para alguém que tinha chegado sem centavo. Mãe, quando vamos comprar um cavalo?
Perguntou Laura pela enésima vez. Sorri. Minha filha estava obsessionada com cavalos desde que viu um na cidade. Logo, meu amor, muito logo. Mas antes do cavalo, tinha outra prioridade. A cabana tinha ficado pequena demais. Precisávamos mais espaço, especialmente agora que as crianças estavam crescendo. Com a ajuda de seu Teodoro e alguns homens da cidade que contratei, comecei a construção de uma casa pequena, mas sólida. Não seria nada luxuoso, mas teria 2 quartos, uma cozinha com fogão a gás e um banheiro rudimentar. A construção levou 2 meses. Eu continuava trabalhando no negócio de dia e ajudava na construção pelas tardes. Minhas mãos aprenderam a misturar cimento, colocar tijolos, nivelar paredes. Quando finalmente terminamos, me parei diante de minha nova casa, com lágrimas de orgulho nos olhos. Não era um palácio, mas era minha. Tinha construído com meu próprio dinheiro, ganho com meu próprio esforço. A noite que dormimos na casa nova, os 3 em colchões limpos, sob um teto que não gotejava, com luz elétrica que consegui instalar pagando a conexão, Gabriel me disse: Mãe, você se lembra quando o papai disse que este lugar estava amaldiçoado? Me lembro. Ele se enganou. Este é o melhor lugar do mundo. Abracei meus filhos. Não é o lugar, meu amor. Somos nós. Nós trouxemos a vida aqui. Mas justo quando tudo parecia ir perfeitamente, chegou uma prova inesperada. Uma seca severa açoitou a região. O riacho, que tinha sido nossa fonte de água, começou a secar. As cabras precisavam mais água do que o poço podia proporcionar. Tive que tomar medidas drásticas. Vendi metade de minhas cabras para reduzir o consumo de água. Cada gota se tornou preciosa. Instalei um sistema de captação de água da chuva usando os telhados dos currais. Mas a chuva não chegava. Durante 2 meses vivemos com racionamento estrito. Tive que reduzir temporariamente a produção de queijos. Os ingressos baixaram. As noites voltaram a ser difíceis, com preocupações que me roubavam o sono. Mas então, seu Teodoro chegou com uma solução. Conheço um poceiro. Pode fazer um poço mais profundo. Vai custar R$ 1.500, mas encontrará água permanente. Era quase todas minhas economias. Se o poço falhasse, perderia tudo. Mas não tinha opção. O poceiro trabalhou durante uma semana, cavando mais e mais fundo. 8 metros, 10 metros, 12 metros. Eu observava cada dia, meu estômago feito um nó de ansiedade. Quando o homem chegou aos 15 metros, gritou de alegria. Água. E é muita. Caí de joelhos e chorei de puro alívio. Tínhamos água permanente. Já não dependeríamos de riachos temporários. O negócio estava salvo. Com a água assegurada, pude me expandir novamente. Comprei mais cabras, instalei um sistema de irrigação para cultivar alfafa para alimentá-las, contratei uma mulher da cidade, Rosa, para me ajudar com a ordenha e elaboração de queijos, 3 dias por semana. Não posso pagar muito, disse honestamente a Rosa. R$ 200 por semana para começar. Mas se o negócio crescer, seu salário crescerá comigo. Rosa, uma viúva de 40 anos com 3 filhos para sustentar, aceitou imediatamente. É mais do que ganho lavando roupa, e o trabalho mais digno. Ter ajuda liberou meu tempo para me focar em vendas. Comecei a visitar restaurantes nas cidades vizinhas, oferecendo meus queijos. 3 restaurantes assinaram contratos de fornecimento regular. Ao completar 1 ano de minha chegada ao curral, fiz um balanço. Tinha 15 cabras, 30 galinhas coaterru, porcos. Produzia 60 queijos por mês, que vendia a uma média de R$ 60 cada. R$ 3.600 só em queijos, mais os ovos, o leite que ainda vendia e os animais que vendia periodicamente. Meus ingressos mensais tinham alcançado os R$ 5.000. Era mais do que Rodrigo jamais tinha ganhado em seus melhores meses. Uma tarde, enquanto supervisionava Rosa no ateliê de queijos que tinha construído, vi um caminhão desconhecido se aproximando do curral. Meu coração acelerou. Veículos desconhecidos sempre me deixavam nervosa. Do caminhão desceu um homem de uns 50 anos vestido com roupa de trabalho limpa. Senhora Marina Morales? Sim, sou eu. Meu nome
é Ramon Gutierrez. Sou presidente da Associação de Pecuaristas da região. Ouvi muito sobre você e sua operação aqui. Mitensai vinha me causar problemas. Havia alguma regulamentação que não estava cumprindo? O homem deve ter notado minha preocupação porque sorriu. Não se preocupe, senhora. Não venho causar problemas. Muito pelo contrário. Estamos organizando uma feira pecuária regional no próximo mês. Queremos convidá-la a participar. Uma feira? Sim. Onde os produtores mostram seus produtos, fazem contatos, conseguem novos clientes. Seria bom para seu negócio. E além disso, acrescentou com um sorriso, sua história inspiraria muitas pessoas. Senti uma mistura de orgulho e nervosismo. Não sei se esteja pronta para algo assim, senhora, disse Ramon com seriedade. Você converteu um curral morto em um negócio próspero em 1 ano. Sozinha, sem ajuda, com 2 crianças, a tiracolo. Se isso não é estar pronta, não sei o que é. Aceitei o convite. A feira seria em 1 mês. Tinha tempo de me preparar, de fazer meu melhor queijo, de apresentar minha melhor cara. Aquela noite, olhando as estrelas, desde a varanda de minha casa, refleti sobre o caminho percorrido. 1 ano atrás, estava à beira do abismo, convencida de que morreria neste lugar amaldiçoado. Agora tinha um negócio florescente, uma casa, empregados, convites para feiras. Nenhuma mulher poderia fazer nada aqui, murmurei, repetindo pela enésima vez as palavras de Rodrigo. Mas desta vez, ri, uma risada genuína, cheia de satisfação e triunfo. Porque eu não só tinha feito algo, tinha feito muito e apenas estava começando. O curral já não estava vazio, estava cheio de vida, de esperança, de futuro. E Marina Morales já não era uma mulher quebrada, era uma empresária, uma mãe forte, uma sobrevivente. Era a prova viva de que as maldições se quebram com trabalho, determinação e fé em si mesmo. A feira pecuária regional resultou ser um ponto de virada em minha vida. Durante 3 dias, meu stand esteve cheio de visitantes curiosos que queriam provar meus queijos e ouvir minha história. Vendi toda a minha produção do mês em um único fim de semana e consegui contratos com 5 lojas gourmet da cidade. Mas o mais importante foi o reconhecimento. Um jornalista do Diário Regional escreveu um artigo sobre mim. Do nada ao sucesso. A história da mulher que ressuscitou o curral amaldiçoado. O artigo incluía fotografias minhas no curral, rodeada de animais saudáveis e prósperos, com meus filhos sorrindo ao meu lado. O artigo se tornou viral nas redes sociais da região. As pessoas compartilhavam minha história, comentavam, usavam como exemplo de superação. Recebi dezenas de mensagens de apoio, convites para dar palestras, propostas de negócio. Patrícia Sandoval, a mulher que me ensinou a fazer queijos, chegou uma tarde com uma proposta inesperada. Marina, quero fazer uma sociedade contigo. Eu ponho capital para que possas triplicar sua produção. Você põe o produto e o trabalho. Dividimos os lucros 60-40. 60 para ti, porque és a alma do negócio. Era a oportunidade com a qual tinha sonhado. Com um investimento de Patrícia, poderia comprar mais animais, contratar mais ajuda, construir instalações maiores. Poderia converter meu pequeno negócio em algo verdadeiramente grande. Preciso pensar, disse, embora meu coração já gritasse que sim. Tome seu tempo, mas não muito. As oportunidades não esperam eternamente. Aquela noite, reuni Gabriel e Laura, com seus 9 e 7 anos, respectivamente. Já eram grandes o suficiente para entender o que estava em jogo. Dona Patrícia quer investir em nosso negócio, expliquei. Isso significa que poderíamos crescer muito mais rápido, mas também significa mais responsabilidade, mais trabalho, mais risco. Gabriel, sempre o pragmático, perguntou: "E se algo der errado, perdemos tudo? A sociedade é só para expandir. Nosso negócio atual continua sendo nosso. Isso seria adicional." Laura, a sonhadora, tinha outra pergunta.
Significa que poderemos ter cavalos? Sorri. Sim, meu amor. Cavalos e muito mais. Na manhã seguinte, dei minha resposta a Patrícia. Aceito. Mas com uma condição. Qualquer decisão importante sobre o negócio deve ter minha aprovação. Este é meu sonho. E preciso manter o controle. Patrícia estendeu a mão. Trato feito. Começamos na próxima semana. A expansão foi vertiginosa. Com o capital de Patrícia, compramos 50 cabras mais. Construímos um ateliê de queijos profissional, com equipamento moderno. Contratamos 4 empregados permanentes. Passei de produzir 60 queijos por mês a produzir 300. Os ingressos dispararam. De R$ 5.000 mensais, passei a ganhar 15 mil. Depois, 20 mil. Em 6 meses estava gerando ingressos que nunca imaginei possíveis. Com o dinheiro, comecei a fazer melhorias importantes. Pavimentei o caminho de entrada ao curral. Instalei energia elétrica em todos os currais. Construí um armazém refrigerado para os queijos. Comprei uma caminhonete usada, mas funcional para as entregas. E cumpri minha promessa a Laura. Comprei cavalos, um para trabalho no curral e outro, um pônei pequeno e manso, especialmente para minha filha. O rosto de Laura, quando viu o pônei, foi um tesouro que guardaria em meu coração para sempre. É meu? Perguntou a menina com olhos enormes, sem se atrever a acreditar. É seu, meu amor, para que aprenda a montar e cuidar dele. Gabriel também recebeu sua recompensa. O inscrevi em uma escola técnica na cidade onde aprenderia administração e pecuária. Algum dia, este negócio será seu, disse. Precisa estar preparado. O curral, que 2 anos atrás era um cemitério de sonhos quebrados, agora era um exemplo de prosperidade. As pessoas vinham de outras cidades para conhecer o milagre do curral da senhora Marina. Alguns vinham comprar, outros simplesmente para se inspirar. Contratei seu Teodoro como assessor remunerado. O ancião que me ajudou quando não tinha nada agora recebia um salário mensal por seus conselhos e sua experiência. Não é necessário, protestava ele. Você já faz demais por mim. É absolutamente necessário, respondia. O Senhor me salvou a vida. Nunca poderei pagá-lo, mas pelo menos posso tentar. Não. Rosa, minha primeira empregada, agora era gerente de produção, com um salário de R$ 3.000 mensais. Tinha contratado sua irmã e sua cunhada. Entre as 3, manejavam um ateliê de queijos, enquanto eu me focava em vendas e expansão. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. E eu, que tinha aprendido que a vida sempre tem surpresas, sabia que algo estava por suceder. Sucedeu uma turquifera à tarde. Estava no ateliê supervisionando um novo lote de queijos, quando escutei um carro parar lá fora. Era um som que já não me assustava. Recebíamos visitantes constantemente, mas quando saí e vi o veículo, o coração parou. Era um carro velho, amassado, com a pintura descascada, e dele desceu um homem que reconheci instantaneamente, apesar das mudanças drásticas em sua aparência. Rodrigo. Mas não era o Rodrigo arrogante e cruel que eu recordava. Este homem estava magro, com a roupa suja e poída. Tinha perdido peso, muito peso. Seu cabelo, antes bem cuidado, estava longo e oleoso. Seu rosto, alguma vez cheio de soberba, agora mostrava linhas profundas de derrota e esgotamento. Ficamos nos olhando em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Gabriela e Lara, que brincavam perto, se congelaram ao reconhecer seu pai. Laura correu para se esconder atrás de mim. Gabriel se plantou ao meu lado com os punhos cerrados. Marina, disse Rodrigo finalmente. Sua voz estava rouca, quebrada. Eu preciso falar contigo. Não disse nada. Simplesmente o observei com uma calma que me surpreendeu. Já não sentia medo. Não sentia ódio. Só uma curiosidade distante, como se estivesse vendo um estranho. Posso? Perguntou ele, apontando para o curral. Assenti levemente. Caminhe à frente. Enquanto caminhávamos pelo curral, podia ver como os olhos de Rodrigo percorriam tudo com incredulidade. Os currais novos e bem mantidos,
As cercas fortes e pintadas, os animais saudáveis e gordos, o ateliê moderno com seu letreiro profissional, queijos Marina, produtos artesanais de qualidade. Paramos diante do bebedouro. O mesmo que 2 anos atrás estava seco e cheio de terra. Agora transbordava de água limpa, onde várias cabras bebiam tranquilamente. Isto é, Rodrigo não pôde terminar a frase. Sua voz se quebrou. Impossível. Completei. Isso era o que pensava. Não é verdade? Que este lugar estava amaldiçoado. Que nenhuma mulher poderia fazer nada aqui. Rodrigo fechou os olhos. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas sujas. Perdi tudo, Marina. Tudo. Conte, disse sem emoção. Não porque me importasse, mas porque precisava escutar. Precisava fechar esse capítulo. A mulher pela qual te deixei, começou Rodrigo com voz trêmula, me roubou tudo o que tinha. Todas minhas economias. Até vendeu minha caminhonete. Quando não sobrou nada para tirar, foi embora com outro. Me deixou endividado, arruinado. Continue. Tentei me recuperar. Busquei trabalho. Mas minha reputação. Todos sabiam o que tinha feito contigo. Ninguém queria me contratar. Perdi o apartamento onde vivia. Tenho dormido no carro quando posso colocar gasolina. Comendo o que encontro. Se voltou para mim, caindo de joelhos na poeira. Por favor, Marina. Por favor, me perdoe. Fui um monstro, um idiota. Sei disso, mas estou desesperado. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Olhei para ele de cima. Recordei aquele dia terrível, há 2 anos, quando ele me humilhou, naquele mesmo lugar, quando me disse que eu era tão morta e inútil quanto o curral, quando abandonou seus próprios filhos, como se fossem lixo. E vem aqui, perguntei com voz suave, mas com fio de aço, ao lugar onde me deixou para morrer? Não tinha outro lugar. Estou só. Tenho vivido em meu carro durante semanas até que estragou há 2 dias. Caminhei 15 quilômetros para chegar aqui. Marina, por favor. O que seja, deixe-me trabalhar para você. Lavar os currais, limpar, o que seja, só por comida e um lugar onde dormir. Gabriel, que tinha estado observando em silêncio, deu um passo à frente. Não, mãe. Não deixe que fique. Laura, escondida atrás de mim, sussurrou. Ele nos deixou. Mãe. Disse que éramos perdedores. Rodrigo olhou para seus filhos e o choro se intensificou. Gabriel, Laura, sinto tanto. Fui o pior pai do mundo. Não mereço seu perdão. Mas por favor me dê uma oportunidade de... Não! Interrompeu Gabriel com voz firme. Nós não precisamos de um pai agora. Já crescemos. Sem você, estamos bem. Coloquei uma mão no ombro de meu filho. Naquele momento senti um orgulho tão intenso que quase me dominou. Meu filho, meu pequeno Gabriel, tinha se convertido em um homem de bem, apesar de tudo. Me voltei para Rodrigo, que continuava de joelhos, destruído. Por um momento, só um breve momento, senti pena. Mas então recordei as noites de fome, o frio, o medo, o choro de meus filhos, perguntando por que seu papai não os queria. Levante-se, disse com voz neutra. Rodrigo se pôs de pé com dificuldade, limpando as lágrimas com as mãos sujas. Vai me escutar muito bem. Comecei. Há 2 anos me trouxe a este lugar para me destruir. Me disse que eu era tão morta quanto este curral, que nunca poderia fazer nada. Que estava, eu sei. E tinha razão em tudo, gemeu Rodrigo. Não, o corrigi com firmeza. Não tinha razão em nada. Olhe ao seu redor, Rodrigo. Veja o que construí do nada. Veja seus filhos, fortes, saudáveis, educados. Veja este negócio próspero. Tudo isso fiz eu, a mulher que você chamou inútil. Eu sei, Marina. Por isso, estou aqui. Porque você é forte, é capaz. Eu não sou nada sem você. Exato, disse. Você não é nada. E sabe por quê? Não porque não tem capacidade, mas porque nunca teve caráter. Quando as coisas ficaram difíceis, abandonou sua família. Quando outra mulher lhe pareceu mais atraente, traiu seus votos. E agora que perdeu tudo,
vem se arrastando de volta. Rodrigo baixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Me pergunta que te perdoe. Continuei. Minha voz era tranquila, mas cada palavra cortava como faca. E sabe que? Te perdoo, Rodrigo. Te perdoo porque guardar rancor só me machuca. Te perdoo porque meus filhos precisam ver que o perdão é possível. Te perdoo porque eu já sarei, e tua opinião sobre mim já não tem nenhum poder. Rodrigo levantou a vista, com esperança. Então posso ficar? Não, respondi sem hesitação. O perdão não significa esquecer. Não significa que pode voltar para nossas vidas, como se nada tivesse passado. Você tomou suas decisões, e agora tem que viver com as consequências. Mas não tenho para onde ir, suplicou. Marina, por favor. Vou morrer. Não, não vai morrer. É um homem adulto e saudável. Pode trabalhar, pode reconstruir sua vida. Igual que eu fiz. Tirei minha carteira e contei 5 notas de R$100. Estendi para Rodrigo. Isto é suficiente para que chegue à cidade, coma algo decente e encontre um albergue. Há uma igreja que ajuda a gente em sua situação. Vá lá. Rodrigo olhou o dinheiro, depois para mim, depois para seus filhos. É tudo depois de tudo o que foi? É mais do que você me deu, respondi. Você me deixou sem nada, nem R$50. Estou te dando 500 e o endereço de um lugar onde te ajudarão. É mais do que merece. Marina, por favor, escute-me bem. O interrompi. Minha voz se tornou mais dura. Eu sobrevivi porque não tive opção, porque tinha 2 crianças que dependiam de mim. Você não tem essa desculpa. Está sozinho porque escolheu estar sozinho. Agora tem que escolher sobreviver. Me virei para ir, mas parei e o olhei uma última vez. E Rodrigo, se alguma vez lhe ocorrer voltar aqui, ou se aproximar de meus filhos, sem minha permissão, juro que chamo a polícia. Já não sou a mulher assustada que conheceu. Agora sou alguém com recursos, com contatos, com poder para proteger o que é meu. Gabriel e Laura se aproximaram de mim, um de cada lado. Os 3 formávamos uma unidade sólida, inquebrantável. Rodrigo tomou o dinheiro com mãos tremendo. Marina, eu sinto muito. Eu sei, disse suavemente. Mas algumas coisas não se podem consertar com desculpas. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. O que nos fez, especialmente a seus filhos, é uma dessas coisas. Alguma vez poderei. Começou ele olhando para Gabriel e Laura. Foi Gabriel quem respondeu. Talvez algum dia, quando for um homem diferente. Quando demonstrar que pode ser responsável por si mesmo. Mas isso depende de você, não de nós. Nós já seguimos em frente. Rodrigo assentiu lentamente. Olhou uma última vez o curral próspero, a caça bonita, os animais saudáveis. Tudo o que poderia ter sido seu se tivesse sido diferente. Tudo o que tinha desprezado e que agora florescia sem ele. Era verdade, murmurou. Este lugar não estava amaldiçoado. O amaldiçoado era eu. Se virou e caminhou para seu carro quebrado. O vi afastar suas costas encurvadas de derrota. Rosa e os outros empregados tinham observado toda a cena de uma distância respeitosa. Agora se aproximavam com preocupação. Está bem, chefe? Perguntou Rosa. Respirei fundo. O ar cheirava a capim fresco, a animais saudáveis. A vida. Sim, Rosa. Estou bem. Melhor que nunca. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, saí para a varanda de minha casa. Seu Teodoro, que tinha vindo nos visitar esse dia e ficou para o jantar, se sentou ao meu lado. Fez bem, disse o ancião. Deu mais do que merecia, mas não tanto como para que se aproveitasse. Não fiz por ele, respondi. Fiz por mim, para me demonstrar que já não tenho medo, que já não tenho rancor, que sou completamente livre dele. É uma mulher sábia, Marina, e forte. Muito forte. Olhamos juntos para o curral. Sob a luz da lua, podíamos ver as silhuetas dos animais descansando. O pônei de Laura dormia,
perto da cerca. As cabras se amontoavam em grupos nos currais. As galinhas estavam caladas em seus galinheiros. Sabe o que é o mais irônico? Disse com um sorriso. Rodrigo me trouxe aqui para me destruir, mas sem saber, me deu o melhor presente de minha vida. E qual é? Perguntou seu Teodoro. Pensei por um momento. Sou alguém que converte maldições em bênçãos. Alguém que faz florescer desertos. Alguém que não se rende nunca. Seu Teodoro sorriu. Você é Marina Morales, a mulher que ressuscitou o curral dos mortos. Aquela noite dormi profundamente, sem pesadelos, sem medos, sem rancores. O fantasma de meu passado tinha vindo e ido, e eu permaneci firme. O curral já não tinha fantasmas. Só tinha vida, prosperidade e futuro. E Marina Morales já não era uma vítima. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma vencedora. O confronto tinha terminado. E eu tinha ganhado, não por vingança, mas por ter construído algo tão grande que meu passado já não podia me tocar. 5 anos se passaram desde aquele dia em que Rodrigo apareceu quebrado e derrotado no curral. 5 anos de crescimento constante, de desafios superados, de sonhos cumpridos. Marina Morales acordou essa manhã de sábado com o canto dos galos. Levantou-se de sua cama na casa que tinha sido remodelada e ampliada 2 vezes mais. Agora com 4 quartos, 2 banheiros completos e uma cozinha moderna que era o orgulho de Laura. De sua janela, podia ver o império que tinha construído. O curral original se expandiu até cobrir 10 hectares. Havia currais modernos de concreto, onde viviam mais de 100 cabras de diferentes raças, galinheiros automatizados com sistemas de alimentação e coleta de ovos, um curral especial para os porcos, agora 20 no total, e seu novo orgulho, um estábulo para cavalos com capacidade para 15 animais, onde criavam e treinavam cavalos de trabalho. O ateliê de queijos se converteu em uma pequena fábrica, com certificação sanitária e equipamento de aço inoxidável de última geração. Produziam 1000 queijos por mês, além de iogurtes, doces de leite e manteigas artesanais. A marca Queijos Marina se vendia em supermercados de 3 estados. Mas o que mais enchia de orgulho a Marina não eram os números nem as instalações. Era a gente empregava 20 pessoas de forma permanente. Ordenhadores, queijeiros, veterinários, carregados de manutenção, motoristas, contadores, 20 famílias que dependiam dela, que tinham encontrado trabalho digno e bem pago em um lugar que alguma vez esteve morto. Rosa, sua primeira empregada, agora era gerente geral, com um salário de R$10.000 mensais. Tinha enviado seus 3 filhos à universidade com o dinheiro que ganhava. Seu Teodoro, embora já não trabalhasse ativamente, devido à sua idade avançada, recebia uma pensão mensal, que Marina pagava religiosamente. Era o mínimo que podia fazer pelo homem que a tinha salvado quando não tinha nada. Vestiu-se com roupa confortável, mas apresentável. Hoje era um dia especial. A Câmara de Comércio Regional lhe entregaria o prêmio de empresária do ano em uma cerimônia na capital do estado. Mas antes de ir, tinha que fazer seu percurso matutino pelo curral. Era uma tradição que nunca quebrava. Não importava quão ocupado fosse seu dia, saiu da casa e caminhou pelos caminhos pavimentados do curral. Os trabalhadores do turno matutino já estavam em suas labores, alimentando animais, limpando currais, preparando o primeiro lote de queijos do dia. Bom dia, chefe, a cumprimentavam ao passar. E Marina respondia a cada um por seu nome, perguntando por suas famílias, por seus filhos, por suas vidas, porque nunca esquecia de onde vinha. Nunca esquecia o que era não ter nada. No estábulo de cavalos, encontrou Laura, escovando o relâmpago. Sua filha já não era o pônei pequeno de quando tinha 7 anos. Agora, com seus 12 anos, Laura montava um lindo cavalo castanho, que ela mesma tinha ajudado a treinar. A menina tinha descoberto um talento natural para a equitação, e nos fins de semana, dava aulas a outras crianças da cidade. Bom dia, mãe, cumprimentou Laura com um sorriso radiante.
Pronta para seu grande dia? Tão pronta quanto posso estar? Respondi abraçando minha filha. Laura tinha crescido convertendo-se em uma jovem segura e talentosa. Tirava as melhores notas na escola secundária da cidade e sonhava com estudar veterinária. Vai estar incrível, lhe assegurou Laura. E vai fazer todos chorarem com seu discurso. Não vou fazer ninguém chorar. Só vou agradecer o prêmio e pronto. Claro, disse Laura com um sorriso cúmplice. Como quando deu a palestra na universidade e todos terminaram aplaudindo de pé, com lágrimas nos olhos. Sacudi a cabeça com carinho. Minha filha tinha razão. Tinha dado várias palestras motivacionais em escolas e universidades, e sempre terminavam sendo mais emocionais do que planejava. Continuei meu percurso até o ateliê de queijos, onde encontrei Gabriel supervisionando a produção. Meu filho, agora de 14 anos, era incrivelmente maduro para a sua idade. Tinha terminado sua educação técnica com honras e agora estudava administração de empresas online, enquanto trabalhava a tempo integral no negócio. Mãe, olhe isso, disse Gabriel, mostrando-me um tablet. As vendas do mês passado aumentaram 23% comparado com o ano anterior. O novo contrato com a rede de supermercados está funcionando perfeitamente. Observei os números com satisfação. Gabriel tinha herdado minha determinação e a combinado com uma mente brilhante para os negócios. Já manejava quase toda a parte administrativa da empresa, permitindo que eu me focasse na produção e expansão. Excelente trabalho, meu amor, disse beijando sua testa. Vai vir a cerimônia? Claro. Não perderia ver minha mãe receber o prêmio por nada do mundo. Rosa já tem tudo organizado aqui para o resto do dia. Às 10 da manhã, Marina, Gabriel e Laura subiram na caminhonete nova, uma Toyota Hilux do ano, com o logo de Queijos Marina nas portas. Seu Teodoro também vinha conosco, insistindo que não perderia este momento por nada. A viagem à capital levou 2 horas. Durante o caminho, refleti sobre o longo caminho percorrido. 7 anos atrás, cheguei a esse curral com 2 malas quebradas e o coração destruído. Hoje era dona de uma empresa avaliada em mais de 2 milhões de reais, com projeções de crescimento que me emocionavam e assustavam em partes iguais. A cerimônia aconteceu no salão de eventos mais elegante da cidade. Havia mais de 300 empresários, políticos e líderes comunitários. Me senti um pouco intimidada no começo, mas então recordei quem era e tudo o que tinha conseguido. Não tinha nada a temer. Quando chegou minha vez de receber o prêmio, o apresentador leu minha biografia. Marina Morales chegou há 7 anos, ao curral, abandonado da família Salazar, com 2 filhos pequenos e sem R$ 1 no bolso. Hoje sua empresa gera empregos para mais de 20 famílias, e seus produtos se vendem em 3 estados. É um exemplo vivo de que a diversidade pode se converter em oportunidade com trabalho, determinação e fé. O salão explodiu em aplausos. Subi ao palco com as pernas tremendo ligeiramente. Recebi o troféu de cristal das mãos do governador do estado e parei diante do microfone. Não preparei um discurso. Comecei com honestidade, porque nunca imaginei que estaria aqui. Fiz uma pausa ordenando meus pensamentos. Na primeira fila, meus filhos me olhavam com orgulho. Seu Teodoro tinha lágrimas nos olhos. Fui abandonada em um curral morto por alguém que acreditava que eu não valia nada. Me disseram que era um lugar amaldiçoado, que nenhuma mulher poderia fazer algo ali. E por um momento acreditei. Por um momento pensei que tinham razão, que eu era tão inútil como me disseram. O salão estava em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o som da respiração de 300 pessoas, contendo o fôlego. Mas então olhei para meus filhos, Gabriel e Laura. Por favor, levantem-se. Meus filhos se puseram de pé timidamente enquanto o salão aplaudia. Eles me deram a força para continuar quando queria me render. Eles me recordaram cada dia porque tinha que me levantar, porque tinha que trabalhar, porque tinha que acreditar em mim mesma. Senti que as lágrimas ameaçavam sair, mas as controlei. Este prêmio não é só meu, é de seu Teodoro Mendes, o homem que estendeu a mão quando ninguém mais o fez. Seu Teodoro secou as lágrimas abertamente, enquanto o salão aplaudia. É de Dona Lúcia
que me deu meu primeiro trabalho. É de Rosa e todos meus empregados que acreditaram em minha visão. É de Patrícia Sandoval, minha sócia, que viu potencial onde outros viam desespero. É de cada pessoa que, em vez de me julgar por minha situação, decidiu me ajudar. Mas, sobretudo, continuei, minha voz se fazendo mais forte. Este prêmio é para toda mulher que foi humilhada, abandonada, menosprezada. Para toda mãe solteira que trabalha 3 empregos para alimentar seus filhos. Para toda pessoa que alguma vez foi chamada inútil, incapaz, impossível. O aplauso começava a crescer, mas levantei a mão pedindo silêncio. Quero dizer algo importante. As palavras doem. Quando alguém te diz que não vales nada, que nunca vai conseguir nada, essas palavras cravam em tua alma. Mas aqui está a verdade que aprendi. Essas palavras só têm o poder que tu lhes dás. Eu pude ter acreditado que o curral estava amaldiçoado. Pude ter acreditado que era impossível. Pude ter me rendido na primeira noite, ou na 10ª, ou na 100ª. Mas escolhi não fazê-lo. Escolhi converter cada insulto em motivação. Escolhi usar minha dor como combustível. Agora as lágrimas sim corriam por minhas bochechas, mas não me importava. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Houve noites em que chorei de fome, dias em que minhas mãos sangravam tanto que mal podia segurar o machado. Momentos em que quis jogar tudo fora, mas segui adiante. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E agora estou aqui, 7 anos depois, recebendo este prêmio. Mas sabem o que é o mais incrível? Não é o dinheiro que ganho, nem os reconhecimentos, nem o sucesso do negócio. O mais incrível é que quando me olho no espelho, gosto da mulher que vejo. O salão explodiu em aplausos atronadores. As pessoas se puseram de pé. Vi que não era a única chorando. Havia homens e mulheres secando os olhos por todo o salão. Me vejo e vejo uma sobrevivente. Uma lutadora. Uma mulher que converteu um curral de morte em um curral de vida. E isso, senhoras e senhores, isso não tem preço. Levantei o troféu no alto. Então este prêmio dedico a todas as galinhas inúteis do mundo. A todas que nos disseram que não podíamos voar. Porque resulta que não precisávamos voar. Precisávamos correr, construir, criar. E isso é exatamente o que fizemos. A ovação durou 5 minutos completos. Desci do palco e fui imediatamente rodeada por pessoas querendo me cumprimentar, pedir conselhos, me convidar para dar palestras. Mas o que mais valorizei foram os abraços de meus filhos e o sorriso orgulhoso de seu Teodoro. Naquela noite, de volta ao curral, me sentei na varanda de minha casa com meus filhos. As estrelas brilhavam no céu limpo. O som dos animais descansando era uma sinfonia de paz. Mãe, está orgulhosa do que conquistou? Perguntou Gabriel. Pensei por um momento. Sim, meu amor. Estou orgulhosa. Mas não só do negócio, ou do dinheiro, ou dos prêmios. Estou orgulhosa da mulher em que me converti. Estou orgulhosa de vocês dois. De como cresceram fortes e bons apesar de tudo. Alguma vez pensa no papai? Perguntou Laura com curiosidade. Às vezes, admiti. Me pergunto o que terá sido dele. Se está bem? Se conseguiu reconstruir sua vida? Gostaria de saber, perguntou Gabriel. Não preciso saber, respondi. Desejei sorte há 5 anos e o deixei ir. Ele já não é parte de minha história. Vocês, este lugar, esta vida que construímos juntos, essa é minha história. Laura se enroscou contra mim. Creio que tudo passou por uma razão. Mãe, se papai não tivesse nos deixado aqui, nunca teríamos descoberto o quão fortes somos. Beijei a testa de minha filha. Tem razão, meu amor. Às vezes as piores coisas que nos acontecem terminam sendo as melhores, porque nos obrigam a descobrir nossa verdadeira força. Ficamos em silêncio por um tempo, desfrutando da tranquilidade da noite. Então Gabriel falou: Mãe, quando eu crescer, quero fazer crescer este negócio ainda mais. Quero que Queijos Marina se venda em todo o país.
E eu quero abrir uma escola de equitação, adicionou Laura, para ensinar crianças de famílias pobres a montar de graça, igual que você nos ensinou a nos levantar. Sorri com lágrimas de orgulho nos olhos. Vão fazer coisas incríveis, meus amores. Os dois. Porque aprenderam a lição mais importante. Que não importa onde começa, importa onde decide chegar. E Marina Morales, a mulher que tinha sido abandonada em um curral vazio, agora era a rainha de um império de vida, prosperidade e esperança. Cada vez que alguém lhe perguntava qual era seu segredo do sucesso, ela respondia o mesmo. Não há segredo só desses. A decisão de se levantar cada vez que a vida te derruba. A decisão de converter a dor em propósito. A decisão de acreditar em ti mesma quando ninguém mais o faz. Essa é a única magia que você precisa. E em algum lugar do mundo, Rodrigo Salazar lia em um jornal velho a história da mulher que tinha abandonado. A mulher que se converteu em uma lenda viva de superação. Chorou amargamente, finalmente entendendo a magnitude do que tinha perdido. Não o dinheiro, nem o negócio, mas a oportunidade de ter sido parte de algo grande. De ter sido o esposo de uma mulher extraordinária. O pai de 2 filhos maravilhosos. Mas esse trem já tinha partido. E Marina Morales seguia adiante, imparável, criando seu legado, um dia de cada vez.